eu quero dizer a vocês que eu estou aqui hoje com uma proposta que é fazer alguns comentários sobre a Constituição brasileira de 1824. Eu aconselho sempre os meus alunos do curso jurídico a fazerem uma leitura do livro Curso de Direito Constitucional Positivo de José Afonso da Silva. José Afonso, ele tem neste livro um capítulo muito interessante sobre a evolução do constitucionalismo no Brasil. Então ele divide esse capítulo em a fase colonial, a fase da monarquia, a fase republicana. Então esse capítulo 3, que trata da evolução político-constitucional do Brasil, é um capítulo muito importante para a gente compreender a evolução do fenômeno sobre a Constituição no Brasil. Como ao longo do tempo minha vocação foi muito no campo de ser professor de Direito Constitucional e Tributário, eu também convido vocês a fazerem uma leitura sobre as Constituições nesse livro aqui de Uadi Lâmego Burgos, tá certo? Então, se vocês derem uma olhada nesse livro, que é o Curso de Direito Constitucional, vão encontrar também um capítulo que vai tratar de todas as Constituições brasileiras. Mas não é só com a leitura desses dois livros que a gente vai entender a questão das Constituições de modo geral. E a questão do Brasil também. Eu convoco sempre meus alunos a estudarem 3 livros. O livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Esse livro é muito interessante para vocês compreenderem a formação do homem brasileiro, da sociedade brasileira, e também a existência de uma Constituição, que não era a Constituição oficial escrita de 1824, mas era uma Constituição de fatores reais de poder que existia na sociedade brasileira, tanto do período colonial como do período imperial, né? Da monarquia de Dom Pedro I e depois a de Dom Pedro II, das duas fases. O outro livro, que é muito importante também vocês fazerem a leitura para ter um bom entendimento dessa evolução constitucional, dessa evolução política, é o livro Raízes do Brasil. Então é um livro que vocês, se tiverem tempo, comecem a fazer as leituras, que vai também servir na construção dessas teorias, essas elaborações mais sofisticadas, vocês precisam realmente fazer. Então, falando da Constituição brasileira, a primeira Constituição é a Constituição de 1824, né? Então ela é a Constituição política do Império do Brasil, que foi jurada em 25 de março de 1824. E o sustentáculo dessa carta
dessa Constituição era a monarquia e a escravidão. Por isso que eu pedi a vocês para ter um pouco de leitura do livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, do livro Raízes do Brasil, e também do livro sobre História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior. Não é? Então, essa Constituição, que é a Carta de 1824, ela é um conjunto de representações sociais, que foram construídas, que foram, objetivadas ao longo de todo um período, tá certo? E que nós temos essas representações escrituradas, positivadas na Constituição de 1824, que é produto e processo desta sociedade, que é uma sociedade criada a partir da grande propriedade rural, da escravidão e da monarquia, de um governo imperial. Dois nomes influenciam muito essa Constituição, esse diploma, a feitura desse diploma. Né? Mas um nome aqui eu trago com muita certeza de influência, que é o de Benjamin Constant. Tá certo? Por quê? Porque a formulação do quarto poder na Constituição de 1824, essa dinâmica de um poder chamado poder moderador exclusivo do imperador, isso tudo é formulado através do pensamento, da influência de Benjamin Constant e de Clermont Tonnerre. Então, esses dois nomes, Clermont Tonnerre e Benjamin Constant, estão presentes exatamente na feitura, na construção dessa Constituição. Nós dizemos que o poder, o quarto poder, o poder moderador, ele foi exatamente a receita institucional criada pelo imperador Pedro I para se perpetuar no trono do Brasil. Tá certo? Às vezes eu digo aos meus alunos que a Constituição de 1824, ela é a constituição de uma sociedade de casas grandes e senzalas. Ela representa as formas de sentir, de fazer, de viver, de dizer, de pensar desta sociedade. Como era o Estado brasileiro nessa primeira Constituição? O Estado brasileiro era um Estado unitário. Não podemos esquecer isso. O Estado brasileiro, o Estado que está escriturado no texto de 1824, é de forma unitária, privilegiando uma centralização política e administrativa e a forma monárquica de governo. Nós estávamos diante de uma monarquia. Uma outra coisa que é interessante falar aqui é que a Constituição de 1824, ela é uma novidade. Ela é uma carta constitucional liberal. Tá certo?
Por que uma carta constitucional liberal? Porque ela já traz avanços. Por isso que nós dizemos que o liberalismo, ele tem ambiguidades. Ele avança de um lado e ele tem um retrocesso do outro. Uma carta liberal, um modelo de sociedade escravagista, com a grande propriedade rural, e ao mesmo tempo eu já tenho a fala de um Estado que existe o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E já se fala em direitos. Então, essa carta é liberal? Sim, mas ela tem algo que não é do liberalismo, que é exatamente o quarto poder. O quarto poder é algo antiquado, tradicional, centralizador, uma espécie de célula absolutista, tá certo? De órgão absolutista dentro da Constituição brasileira. A Constituição de 1824, ela consagrou a religião católica como religião oficial do Império Brasileiro, tá certo? É um pontozinho que eu sempre coloco para vocês perceberem. O Império Brasileiro oficializou, através de sua Constituição, que a religião do Império era católica. Mas não proíbe as pessoas de terem as suas crenças, as suas religiões, no culto caseiro, dentro das suas residências. Essa Constituição, ela já tem um parlamento. Ela deixa muito claro que o Brasil possui um parlamento. O parlamento brasileiro tem uma Câmara alta e uma Câmara baixa. Esse parlamento é uma Assembleia Geral, com a Câmara dos Deputados e com o Senado do Império. Isso é uma característica de um modelo político liberal. Aqui a gente vai lembrar das teorias do liberalismo de John Locke e das teorias do liberalismo que está no livro O Espírito das Leis, de Montesquieu. Uma outra coisa que eu trago para vocês lembrarem dessa Constituição é que era assegurado ao juiz a vitaliciedade, mas não a inamovibilidade. O voto nessa Constituição é o voto censitário, tá certo? A Carta de 1824, ela vai trazer o voto censitário, que levava em conta as riquezas desta sociedade, da sociedade que era rural, ao mesmo tempo era uma sociedade agrária. Um outro ponto que nós podemos trazer é que no período imperial eu tenho a Constituição escrita e tenho a Constituição dos fatores reais de poder, que é uma Constituição das casas grandes e senzalas. Isso é aquela Constituição que vai ser efetivada através do poder que cada senhor tem, né? Do poder que eles tinham para manipular as situações, para dominar numa sociedade
aonde o centro de poder, do ponto de vista de uma distribuição de poder, né, de micropoderes, eu tenho essas casas grandes como centro de poder. Porque as casas grandes, elas eram bancos, elas eram centros de tomadas de decisões políticas, sociais, de casamentos, de situações em que eram necessários que o senhor da casa grande tivesse o poder de decisão. Então existia o poder tradicional, o poder patriarcal. Esse senhor, ele era senhor também, né, de todas aquelas pessoas que estavam no seu domínio. Ele tinha poder político, econômico, social. E toda a arquitetura imperial, ela estava exatamente sustentada na grande propriedade, na propriedade rural e no braço escravo, naquele escravo que trabalha para sustentar esse tipo de economia, uma economia agrária. Vamos encerrar essa primeira parte com isso, que dá para vocês terem já um entendimento.